Até quando você é teu pastor, hein? Até quando você é teu pastor? Rapaz, isso aqui ter uma igreja com princípios é muito difícil. É difícil por quê? Porque a maioria da gente, vamos jogar limpo, a gente carrega as sequelas que a gente criou vivendo o evangeliquez da vida. Essa igreja cheia todo domingo, hoje teve culto de manhã, foi incrível. Agora de noite a gente está aqui, os auditórios cheios. Isso é um milagre, é uma bênção, principalmente numa igreja que prioriza a Bíblia. E todas as vezes que a gente faz movimentos para princípios bíblicos, a gente tem um problema com o quê? Com os puxadinhos da fé que você vai carregando. A gente decidiu, nesses primeiros dias de grupo de vida do ano, a gente usar ele todo para nos alinhar. Não como igreja. A igreja está alinhada comigo como pastor ou não. Você querendo vir à igreja ou não. A igreja vai seguir em frente porque a igreja é um rio que não para. A igreja não para para mim, não para para você, não para para ninguém. Deus é o dono da obra, ele decidiu levar ela, ele vai levar. Só que o que a gente entendeu? A gente entendeu que a gente precisava alinhar a nossa fé para que a gente pudesse também viver um tempo em Deus, colhendo aquilo que Deus já liberou. Não vai liberar, já liberou. Mas para isso a gente tem que entender princípios da Bíblia. Até porque quem quebra princípio, todo quebrado tem uma explicação bíblica para isso. Todo quebrado. Porque você quebra princípio, logo depois você se quebra para quê? Para a Bíblia dizer, minha filha, me obedece logo para ficar inteira. Meu filho, me obedece logo para ficar inteiro. Essa ideia de ouvir pastor é um fato também bíblico. É uma marca, é uma evidência de ovelha ouvir a voz do pastor e seguir. Agora, independente de qualquer coisa, quando a gente fala de dízimo e oferta, é uma coisa muito curiosa. Porque muita gente tem entendimento do youtuber. Muita gente, o cara nunca falou hebraico e grego, mas ele cita o hebraico e grego para a teologia da sua conveniência. Daí que vem o crente maconheiro que achou um youtuber que liberou ele fumar cannabis. Daí que vem o crente do swing que ele disse, traição é quando a gente não concorda, mas concordando, aí ele pega a santa varoa de Deus e vai lá para o puteiro com outra pessoa lá. E ele acha no YouTube alguém dizendo, daí que vem esse namoradinho que diz, não, nós temos uma aliança, transamos, mas debaixo de aliança. E logo depois colhe todas as consequências que o pecado pode trazer. YouTuber. Esse cara não é apacentado por ninguém, esse cara não ouve um pastor bíblico, esse cara não está ligado à comunidade da igreja para ser corrigido pelo corpo, mas ele tem a teologia da sua cabeça, as ideias da sua cabeça, e essa desgraça, eu falo desgraça, porque ela te rouba da graça, ela te rouba também do entendimento bíblico de viver tudo que Deus quer liberar para você. E aí eu vou falar uma coisa que você guarda, o diabo não tem problema que você frequente a igreja. O diabo não tem problema que você venha ao culto, desde que você saia daqui e continue pensando do jeito que ele pensa. Está comigo ou não? Sentar aqui, assistir um culto, ver a fumaça, a luzinha, ficar todo arrepiado e voltar para a vida da tua cabeça, não é problema para o diabo. Ah, o diabo fica furioso quando eu vou para a igreja. Não! Tem um montão de gente que vem para a igreja e continua sendo dele. Porque se você pensa como o diabo pensa, você é dele. Porque pior, escuta isso, pior do que o demônio que te possui, é o diabo que te mentoria. A serpente nunca possuiu Eva, ela só virou amiga e botou uma ideia. E quando Eva pensou igual a serpente, Eva era de quem? Porque eu sou os amigos que eu penso. E aí é uma verdade aqui. De vez em quando alguém fica escandalizando, dizendo, pastor, que doideira, o cara podia ter te ouvido, o senhor pregou e ensinou a Bíblia sobre isso, mas ele seguiu outras vozes. Aí eu falo, qual o problema? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque quem você segue revela quem você deixa te apacentar. Então tem gente que é apacentado por um pastor, tem gente que é apacentado por um colega, tem gente que é apacentado por um amigo, tem gente que é apacentado pelo diabo. Cada um vai seguir quem dá ouvido. Quem você ouve, revela seu pastoreio. Você consegue dizer isso para alguém? Quem você ouve, revela o seu pastoreio. Difícil de entender isso ou não? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E quando o mercenário aparece, elas fogem. O que ele está dizendo em alto bom som? Que a ovelha vai aonde o pastor vai. Mas quando aparece o estranho, o que ela faz? Porque ela reconhece que a voz não é familiar, a voz não é de pastoreio e vida que segue. Até quando eu vou ser teu pastor? Quem tem dívida para pagar aqui, levanta a mão. Não faz graça agora, mostra a verdade. Tem uma conta para pagar? Levanta a mão alto. Ok, vamos continuar nossa pesquisa?
Quem está devendo cartão, levanta a mão alto. Alguns levantaram os pés. Quem só está pagando o mínimo do cartão agora? Já chegou nesse nível aí, vai lá. É o mínimo do cartão. Ok? Quem está terminando o mês duro. Ok. Quem está dormindo mal porque deve? Tem gente que já acostumou a dever, hein? Quem está dormindo mal porque está devendo muito? Poucos, ó. O resto dorme tranquilo. Estou devendo, mas está na mão de Deus. Foi o tempo que dívida roubava o sono de alguém. Ok. Quem aqui gostaria de receber de Deus uma bênção sem explicação? Aí, poucos querem bênção. Quem aqui gostaria de receber uma bênção sem explicação? Ok. Você já leu Malaquias 3,10 alguma vez? Alguém já leu? Eu vou botar Malaquias 3,10 aqui e eu quero te ensinar o princípio do dízimo. Eu tenho 7 minutos, mas eu vou correr com isso. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Aí, depósito do templo, bota a versão que diz Casa do Tesouro, vê se tu acha. Ok. Trazei todos os dízimos à Casa do Tesouro, para que haja mantimento aonde? Na sua casa ou na casa de Deus? Quem é que está trazendo? Fala, eu. Quem está pedindo? Alguma dúvida com isso? Está dando para interpretar fácil? Quem está trazendo? Nós. Quem está pedindo? Levar para onde? Casa do Tesouro. Vamos começar a separar as contas. Casa do Tesouro. Aí você tem que começar a perguntar, onde é a Casa do Tesouro? Você acha que a Casa do Tesouro é um vizinho pobre que eu tenho? Você acha que a Casa do Tesouro é o bolso do pastor? Você acha que a Casa do Tesouro é uma creche pública dessa cidade? Você acha que a Casa do Tesouro, que a Bíblia está falando aqui, é um orfanato dessa cidade? Sim ou não, gente? Não. Não ou não? Não. Mas não é mesmo. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Eu acho que Deus está se enganando e o youtuber está em razão. Vamos fazer conta. E depois, faça o quê? Vamos começar a pensar o que Deus disse que me cabe. Trazer. Trazer aonde? Onde eu discerni ser lugar do tesouro. Terceiro, fazer prova. Fala alto. Trazer o dízimo. Reconhecer o lugar do tesouro. Fazer prova. Fala para alguém perto de você. Isso te cabe. Difícil ou fácil de entender? Pastor, eu não vejo aqui um lugar do tesouro. Não era nem para estar nesse culto. Eu não acredito no pastor. Irmão, está fazendo o que aqui? Você vai me ouvir pelo menos 70% do tempo dessa igreja. Não, porque eu conheço, pastor. Não faz a gente colher o que a gente não plantou. Se você anda com gente vagabunda, a gente não tem culpa. Se você deu a tua vida e a tua alma para ser apacentado por gente mau caráter, não faça a gente colher isso. Se você conhece a igreja que pega dinheiro e rasga, não é a nossa. Então, com todo respeito, não nos faça colher o que a gente não plantou. Faz sentido ou não? Mas junto disso, eu quero te mostrar uma coisa real. Eu vou ter que teologizar um pouco e usar as formações que, infelizmente, eu tive que fazer algum tempo da vida. Me servem bem pouco. A ideia bíblica de órfão e viúva é simples. Eu trago, eu entrego. E a razão pela qual eu trago é para que haja mantimento na casa do tesouro. Está comigo ou não? Entrego na mão de quem? Na casa do tesouro. Diga, sacerdote. E se o cara quiser ir para sacerdote na graça, fica melhor ainda. Porque o sacerdócio universal é uma teologia que eu amo. Mas essa ideia é simples.
Quando eu pego meu dízimo e a minha oferta, o que eu posso fazer? Pegar meu dízimo. O que eu posso fazer? Trazer o lugar que eu reconheço como lugar do tesouro. E aí eu entrego isso, eu tenho o direito de fazer uma coisa que na Bíblia inteira é pecado, mas no ato do dízimo não vai ser. Pastor, o que manteve Israel 40 anos no deserto? Fazer prova com Deus. A mesma tentação que o diabo propõe para Jesus em Mateus 4. Lembra o que o diabo fala para Jesus? Está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu? Pula daí! O que o diabo estava querendo fazer Jesus pecar? Tentar Deus, colocar Deus à prova. E colocar Deus à prova é pecado, com uma exceção bíblica. Só tem um lugar na Bíblia que Deus aceita que você se apresente e fala, quero lhe provar. Chuta onde? No dízimo. Fala para mim, se eu tenho o direito de trazer e fazer prova, abrir mão disso é coisa de gente inteligente ou burra? Deus está dizendo para mim, isso é tão verdade que eu estou falando, traga, reconheça o lugar do tesouro e faça a prova comigo. Se eu não abrir, eu não sou Deus. Caraca, isso resolveria o problema do ateu? Isso resolveria o problema do incrédulo? Deus está dizendo, se você trouxer na fidelidade, reconhecendo o lugar do tesouro, eu te autorizo. Pode fazer prova comigo. Deus está de brincadeira aqui ou está falando sério? Dá para confiar no que Deus fala? Agora vamos fazer conta. O mantimento vai ficar aos cuidados do lugar do tesouro, o lugar do tesouro está aos cuidados do sacerdote. Alguns ataques que quem frequenta a igreja deveria ser maduro para entender. Você vai levar dízimo para o pastor? Quer que eu te ensine a responder isso? Posso ensinar sim ou não? Diga sim. Se alguém te perguntar assim, você está levando dízimo e oferta para o pastor? Responde o quê? Sim. E vamos fazer conta aqui rápido. Você confessa para mim seu pecado. Você acha de verdade que saber da tua vida é mais barato do que saber de administrar teu dinheiro? Você confia teu casamento. Você confia a criação dos teus filhos. Você confia a tua vida eterna, porque você está indo para o céu por confiar que o que eu estou pregando te leva para lá. E aí vem um babaca e fala para você, você vai levar dinheiro para o pastor? Você fala, já levei minha vida, amigo. Já levei minha casa, já levei minha família, já levei os ensinos que eu tenho. Alguém está me ouvindo aqui ou não? Então esse ataque direto não é um ataque, escuta isso, esse ataque direto é um ataque para roubar de você direitos, para roubar de você a capacidade de provar de Deus que Ele é Deus e, além disso, anular de você a habilidade que você precisa para vencer. Ouvir pastor. Estão me ouvindo? Vamos fazer conta agora de verdade? E tomara que você tenha estrutura para aguentar. Você acha que o lugar do tesouro é a parede dessa igreja? Você acha que o lugar do tesouro é o som dessa igreja? Você quer saber onde está o lugar de tesouro de qualquer igreja bíblica? Família pastoral. Ou você vai dizer para mim que essa igreja está muito longe do que eu sou? Que loucura! Olha a doideira! Quando ele diz traga dízimos e ofertas, a primeira coisa que ele está propondo é sustentar o sacerdócio. Olha a loucura! Tomara, e eu oro todo dia. Hoje aqui nessa igreja, a gente já tem em pastoreio quase 20 pessoas que são sustentadas como? Dízimo e oferta. Ou você acha de verdade que a gente está bancando professores ali com dinheiro que entra de matrícula? Aquelas pessoas que pastoreiam seus filhos ali são sustentadas com dízimo e oferta. O pastor que está falando com vocês é sustentado com dízimo e oferta. E todos os outros pastores que Deus vai dar, e pode olhar para aquele mapa ali, 153 endereços vai abrir igreja aqui. Todos eles com pastor enviado para ser sacerdócio e viver. Rico com isso? Duvido que fique. Rico não vai ficar vivendo com dízimos e ofertas. Mas uma verdade a gente tem que pensar junto aqui agora. Quando esse cara que vem ao lugar do tesouro não reconhece, a primeira coisa que ele está dizendo, sabe o que é? Por mim, quem cuida da minha alma passe fome. Por mim, quem prega a eternidade para mim, viva a necessidade. Você precisa fazer conta. Isso não é honra. Porque se o pastor é a tua cobertura, você deveria ser a cobertura dele, sim ou não? E eu posso falar isso com orgulho, porque eu sou o maior dizimista dessa igreja e faz muito tempo que essa igreja não sabe o que é me dar dinheiro. E não me dá dinheiro porque não quer não, porque tem reunião toda hora de gente perto de mim, brigando para botar salário e me dar. Mas eu entendo o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente está indo, e eu não tenho dificuldade nenhuma de sacrificar minha vida, e vou jogar limpo também.
Eu tenho portas de renda que outras pessoas nunca vão ter. Mas é uma verdade, eu vou em uma, duas lugares e vendo uma pancada de livro e volto com o dinheiro do meu mês pago e está tudo certo. Mas se essa igreja me bancasse 100%, não seria problema nenhum, porque isso liberaria sobre essa mesma igreja o princípio de reconhecer o lugar do tesouro. Então, quando pode olhar a vida de quem fala de pastor sendo sustentado pela igreja, me diz onde ele mora, me diz que casa ele tem, me diz que casamento ele tem, me diz como que ele vive, bem ou mal. Fala para mim, quem você vê falando de dinheiro na igreja, como que está a vida, está boa ou está ruim? Me diz qualquer defensor contra dízimo e oferta, que desgraça de vida que ele tem, verdade ou mentira? Eu sou pastor, estou muito tempo nisso. O cara acha que tem problema com dízimo e oferta, só que ele tem um problema maior. Ele tem problema com Deus que está dizendo, me obedece para mudar a tua vida. E ele escolheu não. E Deus fala, então, se você escolheu lutar contra mim, você vai colher quem escolheu lutar contra mim. Agora, vamos lá. Número 1, o dízimo, o lugar do tesouro, ele sustenta sacerdócios na igreja. Agora, tem uma parte boa nisso. Os sacerdotes bíblicos têm por obrigação sustentar pobre e viúva. Aqui está o equívoco. Quem sustenta pobre e viúva é sacerdote. Alguém está comigo? Eu trouxe meu dízimo e entreguei no pé do altar. O que a gente faz com o pobre e a viúva da igreja? Eu já fiz. Eu trouxe, eu reconheci e fiz prova com Deus, está lá no altar. E se o pastor não quiser cuidar do pobre e viúva? Juízo sobre ele. Eu tenho pena de um monte de gente que abre a igreja todo dia, recolhe a oferta, usa para si e não cuida do pobre e da viúva. Sobre ele, juízo. Mas não tem nada a ver comigo, porque a minha parte foi trazer, a minha parte foi entregar, a minha parte foi confiar. Quando eu, que não sou sacerdote, acredito de verdade que eu posso gerenciar isso, eu estou dizendo o quê? Primeiro que eu não confio. Porque se eu confio, eu vou entender que eu não estou entregando dinheiro para os outros. Eu estou entregando dinheiro para um Deus que me mandou por mandamento para mudar minha vida. Então, quando eu entrego isso lá, eu entrego para quê? Eu entrego porque eu creio nisso. E aí eu vou falar de coração aberto. Porque nem sempre na minha vida eu entreguei dízimo numa igreja que o pastor cuidava do órfão e da viúva. É verdade. Nem sempre eu entreguei o dízimo acreditando que esse dinheiro ia ser, no mínimo, bem cuidado. Não, algumas vezes eu entreguei, eu sabia que aquele dinheiro, eu tinha um pastor até bem intencionado, mas um péssimo gerente. Então aquele dinheiro ia virar coluna de igreja, aquele dinheiro ia virar um monte de coisa inútil que depois a gente ia derrubar, mas não era minha obrigação, porque o sacerdócio era ele, mas eu confiava numa coisa. Trazer, reconhecer, me daria o direito de fazer prova, e fazer prova me faria viver uma bênção tal. O problema é dele. Eu obedeço. O problema é dele, eu entrego. O problema é dele, eu reconheço. O problema é dele, eu trago. Agora vamos jogar uma palavra bacana para a gente que é da Vinde. Pobre, órfão, viúva, aqui. Muito bem assistido. Você quer saber por que tem coisa que a gente ainda não comprou? Porque todo santo mês a gente paga muita raça de dinheiro de plano de saúde de gente que se ficasse no Joca morreria. Membro da igreja? Dizimista dessa igreja? Fiel nessa igreja? Não, irmão, você vai ficar para fila de Joca, não. Tem uma mulher que se amar na minha, quando eu mando mensagem para ela, oi, seu Maxwell, corretora de plano de saúde, ela já sabe o que eu vou fazer. E é um perrengue, não vou falar para você que é fácil, não, é muito caro o plano de saúde. Mas a gente vai lá. Aluguel social, ixi, eu tenho no dedo aqui, eu não consigo contar no dedo o quanto de gente que a gente paga aluguel e já pagou. Cesta básica é uma bênção dessa igreja. Eu não tenho ninguém aqui que eu dei 2, 3 cestas básicas direto, porque o povo dessa igreja prospera e prospera rápido. Não, o povo aqui chega ganhando e daqui a pouco fala, pastor, não pode dar para outro que eu não preciso. Mas aqui no bairro, principalmente os mais fofoqueiros que falam da gente, e todo mês está aqui. A Ana que sabe, pergunta para a Ana. É a fila da social, e vai pegando e vai levando. Então a galera aqui que recolhe alimento, que doa alimento, isso é igreja. Agora, uma verdade que a gente não vai poder mudar é a Bíblia. E a Bíblia está falando de uma coisa que você pode querer interpretar esse texto pela lei ou pela graça. Para mim, os dois que você interpretar, para mim tá bom. Pela lei, você vai olhar Deus dizendo isso aqui e vai falar, caramba, pastor. Pela lei, o que eu entendo aqui? Pela lei eu entendo que
Essa bênção está aqui, mas não é mais obrigado. Poxa, que legal. Nunca foi. Nunca foi. O que o Deus está falando aqui é um Deus de amor dizendo para ele, você podia estar melhor. Tem coisas na tua vida que podiam estar fluindo, mas não flui porque tem legalidade. Essa conversa aqui não é uma conversa direta sobre eternidade e salvação, não. Essa conversa aqui é sobre direito. Aí eu pergunto para qualquer cara amante da lei. Deus revogou a bênção tal, o que ele diz aqui? Você lê em algum versículo, Deus dizendo assim, então, como chegou a graça, esquece esse princípio, porque eu desisti dessa bênção. Essa bênção que você está lendo aí, eu desisti dela, nem adianta dar dízimo, nem adianta tentar pegar essa bênção, porque eu revoguei ela. Achou ela revogada em algum lugar? Algum lugar está revogado? Agora a parte boa, para o cara que é da graça. Poxa, eu estou querendo mais uns 2 igual eu, que aí oferta e dizima pela graça, porque ia resolver os problemas dos nossos vizinhos que precisam de casa, e a gente precisa abençoar a vida deles. Quando o cara diz assim, não, dízimo é da lei, eu acho maravilhoso, só que você tem que lembrar que lei começa logo na sequência lá, depois de Moisés, Levítico e por aí vai. Você já leu alguma vez na vida, Gênesis, capítulo 14, versículo 18? Melquisedeque é sacerdote, amém ou não amém? Rei de Salém. Não tem lei. Não tem lei. O que tem é Abraão lutando uma guerra, vencendo a guerra e voltando com os espojos. E até então, Abraão nunca tinha dado dízimo de nada. Por quê? Porque até então, Abraão não estava diante de um sacerdote. Como ele não tinha encontrado com sacerdote nenhum, ele nunca deu dízimo, porque ele nunca tinha encontrado com sacerdote. Só que agora, depois da guerra, Melquisedeque, rei de Salém, se você ler Hebreus, você vai perceber que ele é um tipo de Cristo. E a Bíblia identifica Melquisedeque como uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Quando Abraão, pai da fé, encontra com ele, mesmo sem lei, ele acessa pela fé, ou seja, pela graça, a bênção de entregar. Olha o texto. Trouxe pão e vinho e era este sacerdote do Deus Altíssimo. 19. E abençoou, e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra. 20, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. O cara lutou e venceu, fala alto, lutou e venceu. Lutou e venceu. Não tem essa de lutar e vencer sem Deus estar fazendo você vencer. Trabalhou e venceu? Deus, pô. Arrumou emprego e continuou empregado? Deus. Trabalhou e conquistou? Deus. Virou o ano todo, o mês inteiro, chegou no dia 5 para receber de novo? Deus. Deus te abençoou. Aí o cara que é abençoado e está ouvindo do sacerdote, você é uma bênção. Você lutou e venceu. Aí olha a conversa. Deixa aí 20. Bendito seja o Deus que entregou os teus inimigos na tua mão. Quando vem na cabeça do Abraão a consciência que só venceu porque Deus deu na mão, está comigo ou não? Olha o que ele faz. Lê comigo. 1, 2, 3. Não é possível que a gente está lendo isso. Não tem lei, gente. Não, ele não pode fazer isso. Não é possível que ele está fazendo isso. E Abraão deu metade, 1/3, 1/5, um voto. Deu? Como que esse cara fez isso? Você pode olhar uma verdade, se você quiser ler sobre Abraão. Até aqui, Abraão não tem nada, é só nômade. Depois daqui, Deus começa a dar terra. Depois daqui, Deus começa a entregar para ele tudo o que tinha falado. Que doideira! Não! O cara acessou na fé, estou no sacerdócio, reconheço o lugar do tesouro, vou entregar. Deu o dízimo. Tem lei? Não. Como que esse cara acessou isso? Fé, graça. Existe uma verdade que eu quero lhe desafiar e tomara que você acredite nela. Tomara que você acredite nela. Se não for pela tua fé, se não for pelo entendimento, tomara que a minha fé e o meu entendimento preste para alguém aqui. Eu acredito que preste. Você está aqui num domingo à noite, deve servir. Biblicamente falando, só tem um texto na Bíblia que fala de Deus derramando sobre as pessoas uma bênção tal. Só Malaquias 3:10. Tal, dentro da língua portuguesa, é uma palavra quando eu não tenho descrição para nada. Entende ou não? Eu não tenho descrição, e aí eu uso a palavra tal.
Se você já leu João 3,16, você vai ver que como a Bíblia não consegue descrever o tamanho do amor de Deus, ela usa que palavra? Deus amou o mundo de uma... Aí a Bíblia aparece e fala com a mesma palavra, tal, para dízimo e oferta, dizendo, traga seu dízimo e oferta, a casa do tesouro, para que eu derrame sobre vocês uma bênção. Cara, essa bênção está na Bíblia, essa bênção está acessível. Para quem? Para quem crê. O justo vai viver pela fé, é isso mesmo ou não? É pela fé? Então eu quero desafiar você nesse início de ano. Cara, vira dizimista. Não negocie agora entregar dízimo. Coloca no teu coração a verdade em Deus, dizer, cara, eu vou confiar. Aqui no altar eu vou te falar uma coisa se você nunca dizimou. Sempre fica uma galera aqui, a gente por hábito faz prova com Deus. Quando a gente faz prova com Deus aqui, a gente não faz prova testando Deus. A gente faz prova na ideia bíblica de provar. Sabe aquela coisa? Eu não sei se você já frequentou feira, mas eu frequentei Ceasa desde 8 anos de idade. E uma das coisas que os caras vendedores de fruta faziam toda hora, para provar que o que ele tinha era bom, era dizer o que para as pessoas? Prova aí. Você chegava lá para comprar melancia, o cara falava, tá doido, a melhor melancia que tem aqui é minha. Você fala, como é que eu sei? E eu era um gordo, malandro, novinho. Então, mas como é que você vê que é doce, tio? Ele, calma. Ele cortava, come. Eu falava, Aí eu falava, calma aí que eu já volto. Aí eu no outro cara da melancia. Quando eu chegava para comprar em algum lugar, eu já tinha comido umas 10 melancias. Isso explica por que eu estou gordo. Mas era batata. Onde eu provava e estava bom, sabe o que eu fazia? Voltava. Tem uma coisa que o mau caráter nunca vai conseguir explicar. Se dar dízimo é ser enganado, o que faz essa pessoa voltar no mesmo lugar e entregar dízimo nos últimos 20 anos? Se dar dízimo não muda a vida de ninguém, o que faz alguém voltar aqui depois de experimentar e entregar o resto da vida, dizendo, eu reconheço o lugar de tesouro e eu faço prova com Deus? Não, não é engano. É Deus mudar a nossa vida. Eu vou falar uma outra coisa sobre oferta. Oferta não é sobre dinheiro. Oferta é sobre ser empurrado em todas as direções. O que vai valer no final não é o dízimo que eu entrego, mas o princípio que eu carrego. Como alguém diz que deu a alma para Jesus e não consegue confiar no altar do mesmo Jesus que ele disse que deu a alma, seu dinheiro. O maior problema nosso hoje não é quanto a gente deve, mas é o quanto Deus tem sido fiel com a gente e a gente escolheu ser infiel a Ele. Ah, pastor, se eu não der dízimo eu vou para o inferno? Eu, particularmente, não creio nisso mesmo. Eu não creio. Pastor, se eu não der dízimo, Deus vai acabar com a minha vida? Não acredito, não. Mas sabe o que eu lamento? É que Deus não vai poder confiar em você. Porque eu nunca vi Deus confiar em quem não confia nele. Pode parecer que é um ato de gerência, mas na verdade é só de incredulidade. Eu coloco aonde eu vejo. Quando alguém diz, eu coloco aonde eu vejo, sabe o que ele está dizendo? Eu preciso ver para crer. Isso é fé? Fala para mim, isso é a fé? A fé é ver para crer? A fé é receber para dar? A fé é o quê? Dando? Priscila falou hoje, e eu acredito 100% nisso. Eu preciso olhar com os olhos de Deus. Eu preciso ver do jeito que Deus vê. Vamos fazer conta? Deus não precisa do dinheiro de ninguém aqui, mas não precisa mesmo. Eu estou sendo muito sincero. Dizem por aí que essa igreja é rica. Tem rico aqui? Tem rico aqui? Claro que tem. Essa igreja é muito rica. Essa igreja não vai parar um dia porque você escolheu não dar dízimo aqui. Cara, a gente vai continuar comprando terreno, a gente vai continuar abrindo escola, a gente vai... Isso continua. Mercado, daqui uns 2, 3 meses você vai ver um mercado social abrindo aqui. A igreja vai continuar indo embora e avançando, isso é verdade. Mas enquanto a igreja avança, a sua vida parada. Enquanto a igreja avança, seus filhos no perrengue. Enquanto a igreja avança, você não consegue ser confiado por Deus. Por quê? Porque dinheiro, a coisa mais barata da tua vida, ainda te governa. Não, Deus não pode confiar para você. E é simples. Entre te dar dinheiro e perder você, Deus escolhe você. Então tem gente que fala assim, não, se eu prosperar eu desvio. Já está desviado. Já está desviado.
Deus quer confiar coisas em você. E vou falar uma coisa que Deus falou comigo e essa semana estava na carta. Eu tive um sonho absurdo, eu não gosto de contar sonho, mas aquele sonho é verdade. O Espírito Santo me levou para uma sala de negócios. Na sala de negócios, o vendedor falava para mim. Qualquer dia eu falo com detalhe disso. Mas o vendedor falava para mim, com 11%, o senhor compre e alugue o que o senhor quiser. Com 11%, o senhor compre e alugue o que o senhor quiser. E eu passei uma noite inteira tendo aquele sonho até acordar. Eu disse, Senhor, o que está acontecendo? É uma semana muito difícil. A gente tinha muitos pagamentos da escola, da obra. E Deus falou comigo, meu filho, você não precisa fazer nada, só espera. Com dízimos e ofertas de pessoas fiéis, você vai comprar e vai alugar tudo que eu mandar você comprar e alugar. Aí eu me lembro em oração dizer para ele, Senhor, isso é sobre a minha gestão como pastor? Aí o Espírito Santo gritou para mim, não, isso é sobre vocês. Avisa para as pessoas da sua igreja, para os filhos. Essa conversa aqui não é para visitante. Se tu pegar pela fé, glória a Deus. Essa conversa é para quem é filho. O princípio do dízimo e da oferta não é sobre porcentagem. 10 é o princípio de uma primícia. 10 é o princípio de dízimo. 1 está ali. É o princípio de oferta. Ninguém é tão pobre para não ofertar. O cara mais pobre vai dar 1%. Só que a oferta é o que Deus me pede. Dízimo é o que já está estabelecido, é do que Deus me deu. Mas Deus falou isso com clareza para mim. Se o nosso povo entender e respeitar dízimos e ofertas, eles vão comprar e alugar o que quiser. Você está dizendo, eu preciso ganhar mais dinheiro. Deus está dizendo, não, você precisa botar o seu Deus como primeiro outra vez. Eu preciso de portas que se abrem. Deus está dizendo, não, você precisa voltar a confiar em mim, para que eu mude a sua vida.